Talvez você escute aí um barulho ensurdecedor, né? Porque a igreja aqui é sitiada de casas, né? Vizinhos barulhentos. E o vídeo não tem nenhuma edição, é feito avulso. E eu estou diretamente aqui do templo da Igreja Batista Betel, né? Na região de Socorro, Parque dos Faróis, propriamente falando. Então, dessa feita eu demorei um pouco a fazer vídeos aqui para o canal, mas quero trazer rapidinho aqui uma breve meditação e talvez um esclarecimento. Eu digo talvez porque eu me sinto assim muito pequeno diante da sabedoria de Deus para explicar um assunto de tamanha magnitude. Então, talvez aqui eu traga uma elucidação daquilo que Deus tem falado por meio da sua palavra para o seu povo ao longo da história, né? Quando se fala em palavras proféticas, em Deus se manifestar por meio dos seus profetas e dirigir uma palavra a alguém especificamente, né, a um povo específico, né, logo nós entendemos que essa forma que Deus tem de se manifestar e aquilo que Deus falou por meio dos profetas para aquela determinada nação, para aquele determinado povo, ou para aquele servo de Deus, ou serva de Deus, especificamente, essa forma que Deus tem de falar, que parece ser algo assim tão específico, tão diretivo, não é bem assim como as Escrituras mostram. Eu estou aqui com um livro, e com a ajuda desse livro, Hermenêutica Avançada, eu pesquisando aqui e ali, lendo e orando, claro, né? São, graças a Deus, aí 30 e alguns anos de evangelho, e sempre com muita, muita vontade, muito desejo e muita aplicação pela leitura, né? A gente vem tentando chegar a alguma conclusão de alguma coisa, e a gente sabe que a gente não pode exaurir o conhecimento de Deus, né? É uma fonte inesgotável. Então, vamos lá para o que Deus fala. Se você abre, por exemplo, Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, tem ali uma predição, né, de Deus sentenciando a Adão pelo pecado dele, Eva pelo pecado dela, e a serpente também por ter induzido a mulher, posteriormente a mulher induziu a Adão ao erro. No momento daquela sentença, né, daquela punição, Deus, ele diz para a mulher, né, como um alento ou como um despertamento, como queiram entender, ele dirige uma predição. Ele diz o seguinte para aquele casal: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E aí, nós sabemos que essa predição, ela se confirma, ela estava falando a respeito do Messias, de Jesus, né? Mas com o passar do tempo, essa profecia, ela se cumpre, essa predição, ela se cumpre exatamente na morte e ressurreição de Jesus, mas não para por aí. Logo depois vem as Sagradas Escrituras, após da ascensão de Jesus aos céus, né? Depois que Jesus ascende aos céus, vem as Sagradas Escrituras, por exemplo, por meio de revelação também. Paulo, ele usa uma figura de linguagem que faz referência a Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ele fala da igreja, né, que continua esmagando a cabeça dessa serpente, eu estou falando aqui em síntese, né? Esmagando a cabeça dessa serpente. E nós vemos também, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo de número 12, verso 5, depois dá um pulinho para o versículo 10, que continua a igreja fazendo cumprindo essa palavra, né? A cabeça da serpente sendo esmagada, o diabo sendo aprisionado, né? O diabo sendo lançado no abismo, no lago de fogo, Apocalipse 20, 10.
Romanos 16, 20 foi aquela passagem que eu falei. Você vê que vem numa crescente ou numa evolutiva ou progressiva revelação, aquilo que Deus falou lá para Jesus, né? Sobre Jesus. Da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. E aí Jesus começa a obra ali, finaliza a obra ali, né? Mas aquela profecia, ela continua de alguma forma se estendendo, né, ao longo do tempo, por meio da igreja do Senhor. E aí a gente vai atrelar isso aqui ao que ele falou, por exemplo, a Jacó, a Abraão, a Isaac. Ele dirigiu palavras para Jacó, por exemplo: Jacó, você vai ser bendito. Na verdade, Jacó ali é a representação de uma geração. Ele não está falando de Jacó exatamente. Ele está falando para Jacó, literalmente. Mas aquela predição, aquela profecia, ela ia se estender à nação israelita. Jacó, portanto, é uma representação de Israel. E aí eu paro para uma reflexão, né, nesse vídeo e faço a seguinte aplicação. Vamos lá para a reflexão. Quando Deus fala hoje, né, de maneira profética, usando algum servo em profecia, né, para edificação, para consolo, né, para exortação, mas, enfim, de maneira profética Deus fala para um de nós, faz uma promessa. E você já percebeu, eu não sei vocês, mas já recebi tanta palavra profética que me deixaram confuso porque o tempo passou e nada se cumpriu e parecia que aquela palavra era para aquele tempo determinado e não fora. E aí a gente se lamenta, a gente fica confuso: será que Deus me ama? Será que eu estou na vontade de Deus? Eu errei em alguma coisa ou foi o profeta que me disse? Talvez não se trata de nada disso. O que na verdade acontece, né, é que pode ser uma profecia progressiva. Pode ser uma profecia ou um cumprimento evolutivo, né? Deus está falando com você, mas através de você, isso vai se estender para outras pessoas, seja da sua nação, seja da sua casa, seja da sua igreja, né? Enfim, pode ser que isso realmente tenha um fundamento dessa forma. Então, a gente vê em Hebreus capítulo 11, por exemplo, no finalzinho ali do capítulo 11, a palavra de Deus, após mostrar uma galeria de heróis da fé, homens e mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias, a Bíblia encerra aquele capítulo dizendo assim, que sem eles nós não seríamos aperfeiçoados. Então tudo o que foi falado e feito por eles apontaria para nós, e isso é maravilhoso. Então não fique triste se você receber uma palavra profética que parecia para o seu tempo, para a sua hora, para a sua ocasião, mas pode ser que o que Deus falou para você vai se cumprir em seus filhos, nos seus netos, ou até mesmo na sua igreja, ou na sua nação. Dependendo do que Deus falou e como Deus falou, né? Que Deus abençoe você. Espero que isso não seja motivo de tristeza, porque para mim, que sou pai, a minha maior felicidade hoje é que meu filho e minha filha, eles sejam melhores do que eu e sejam mais abençoados do que eu. Que Deus te abençoe.